Resenha do TJSC. Começa agora a resenha TJSC, com os destaques do Poder Judiciário Catarinense. Tribunal de Justiça reafirma direito de jornal criticar controvérsia de viagem de vereador ao Ceará. Mais informações com o repórter Diego Souza. A 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça confirmou sentença que negou o pleito de indenização por danos morais formulado por um vereador de Tubarão contra órgão de comunicação local, que veiculou em suas páginas reportagens de teor crítico sobre suposta malversação de recursos públicos em viagem teoricamente institucional. Segundo noticiou o jornal, o político havia se deslocado para participar de um evento em Fortaleza, com passagens e diárias bancadas pelo Legislativo Municipal. Porém, com 4 dias de antecedência à abertura dos trabalhos e retorno um dia antes do encerramento do Congresso. Ele se fez acompanhar ainda por advogado de empresa de sua família, que na capital cearense aproveitou a oportunidade para ajuizar 2 ações no fórum local. Por conta das peculiaridades da agenda, o jornal passou a suscitar dúvidas a respeito do efetivo interesse público na viagem realizada pelo vereador e sugeriu à Câmara de Vereadores e ao Ministério Público que investigassem o caso. Para o desembargador Jairo Fernandes Gonçalves, relator da apelação, o jornal fez apenas críticas à conduta da pessoa pública, sem nada que pudesse ser considerado ofensa pessoal ao autor. A decisão foi unânime e, além de negar os danos morais, condenou ao apelante ao pagamento das custas processuais e honorários da sucumbência, estes arbitradas em R$ 8.000. Gravidez por reprodução assistida justifica a retirada de sobrenome de ex-marido. Detalhes com a repórter Gabriela Halpe. A 4ª Câmara Civil do TJ confirmou sentença que autorizou uma mulher a retirar o sobrenome do ex-marido e voltar ao de solteira. Casada na Alemanha, ela optou, ao divorciar-se, em manter o sobrenome marital por questões profissionais. De volta ao Brasil, contudo, decidiu ter um filho por reprodução assistida e pretendia preservar nos documentos da criança apenas os dados maternos, o que a fez ingressar com ação de retificação de nome. Em apelação, o Ministério Público defendeu que o pedido deveria ser feito na Alemanha, já que o casamento foi realizado naquele país, assim como a decretação do divórcio. O desembargador Joel Dias Figueira Júnior, relator da matéria, observou que o Código de Processo Civil de 2015 tornou desnecessária a homologação pelo Supremo Tribunal Federal de sentença de divórcio consensual prolatada em outro país, desde que sem menores ou partilha de bens. A decisão foi unânime. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Torres Marques, empossou no último dia 2, em solenidade realizada no auditório do Pleno do TJ, 6 novos desembargadores. Oriundos da carreira da magistratura, eles foram eleitos em sessão extraordinária do Pleno na manhã do dia 15 de maio. Os novos desembargadores são Hélio do Vale Pereira, natural de Blumenau, 49 anos, Nelson Maia Peixoto, natural de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, 61 anos, Gerson Xerém II, natural de Curitibanos, 54 anos, Eduardo Matos Galo Júnior, natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, 49 anos, Dinarte Francisco Machado, natural de Santo Amaro da Imperatriz, 48 anos, e Rosane Portela Rolf, natural de Chapecó, 51 anos. A desembargadora Soraya Nunes Lins foi a responsável pelo discurso de boas-vindas aos empossados. O novo desembargador Hélio do Vale Pereira, por sua vez, falou em nome dos colegas empossados. A solenidade contou com a participação do coral da Associação dos Magistrados Catarinenses e foi acompanhada por grande público, inclusive autoridades, familiares e colegas de magistratura.
Família será indenizada por recusa de hospital em firmar atestado de óbito de parente. Detalhes com o repórter Diego Souza. A 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça condenou uma cooperativa médica ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 33.900, em benefício de família que teve negado o atestado de óbito de seu patriarca. A cooperativa alegou que não havia médico disponível na ocasião em sua unidade hospitalar e que o profissional apontado pela família estava impedido de assinar o documento por não ter acompanhado o paciente em seu tratamento. Sem tal atestado, os familiares não conseguiam proceder à cremação do corpo do pai e marido, providência só concluída após a contratação de um médico particular. Para o desembargador Gilberto Gomes de Oliveira, relator da matéria, ficou clara a prática arbitrária e abusiva da cooperativa, em cujo hospital estava a vítima internada, ao negar que um dos seus profissionais firmasse o documento que permitia a cremação. Nestas circunstâncias, acrescentou Gomes de Oliveira, era seu dever prestar toda a assistência médica necessária, inclusive o atestado de óbito. A decisão foi unânime. Universidade condenada a indenizar estudante por atrasar sua formatura em 3 anos. Mais informações com a repórter Gabriela Halpe. A primeira Câmara de Direito Público do TJ manteve decisão que condenou faculdade que oferece curso à distância ao pagamento de indenização por danos morais em favor de universitária que teve sua formatura postergada em 3 anos por problemas administrativos da instituição de ensino superior. Após concluir com sucesso toda a parte teórica do curso de serviço social, a acadêmica enfrentou sérias dificuldades para ver disponibilizada e frequentar a cadeira de estágio supervisionado, obrigatoriamente presencial. A universidade, sediada em Tocantins, argumentou em sua defesa que o atraso no oferecimento da disciplina decorreu de exigências absurdas, imposta pelo Conselho Federal de Serviço Social, que, por ser contrário à disponibilização do curso na modalidade ensino à distância, cria entraves para a contratação dos profissionais da área. O desembargador Luiz Fernando Boller, relator da matéria, rechaçou o argumento. Segundo o magistrado, ao ofertar a qualificação, a universidade assumiu os riscos advindos da atividade, comprometendo-se a entregar o contratado independente dos percalços que contra si pudessem se apresentar no decorrer do pacto. A estudante será indenizada em R$10 mil. A decisão foi unânime. O Tribunal de Justiça, sob a coordenação de sua assessoria de planejamento, a ASPLAN, começou a definir na quarta-feira, dia 7, propostas de metas nacionais a serem enfrentadas pela Justiça Estadual em 2018. Nesse sentido, ocorreu a primeira reunião do grupo de trabalho responsável por discutir e propor metas para 2 macro-desafios pré-definidos pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ. São impulso às execuções fiscais, cíveis e trabalhistas e aprimoramento da justiça criminal. O resultado do trabalho será submetido na segunda quinzena deste mês a uma enquete que ouvirá todos os magistrados e servidores. No quadro Entrevista, o jornalista Diego Souza conversa com a juíza Carolina Ranzolin sobre os 10 anos da lei que criou o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Acompanhe um trecho da entrevista. Juíza, eu abro essa entrevista perguntando sobre os resultados dessa lei de drogas no Brasil. Qual a sua opinião sobre o que ela trouxe de positivo efetivamente? Bom, a Lei 11.343 de 2006, então já criada há mais de 10 anos, ela trouxe avanço, sim, no âmbito da discussão sobre drogas. Ela substituiu a Lei 6368 de 76, que era uma lei exclusivamente repressora, editada antes do processo de democratização brasileira. E essa nova lei, então, ela trouxe o assunto para drogas não exclusivamente na área de repressão, mas também na área da saúde e assistência social ao usuário ou dependente de droga.
Então, isso foi um avanço importante. Outro avanço importante foi que ela não descriminalizou por completo, mas essa lei admitiu a aplicação de penas apenas restritivas de direito para o usuário dependente, inviabilizando, então, a sua prisão, quer preventiva ou em flagrante. Ela também agravou as penas do crime de tráfico de drogas, quis diferenciar o pequeno traficante do grande traficante, e a inclusão, então, da assistência social e da saúde nesse âmbito de drogas também foi muito importante. E a senhora vê algum tipo de retrocesso? Eu não digo retrocesso, a lei avançou em muito, mas houve falhas na lei. Por exemplo, uma das falhas que mais se discute, e é quase uma unanimidade entre os juristas, é que ela não traçou critérios objetivos para diferenciar o usuário do traficante. Como, por exemplo, colocar um limite de droga a ser portado pelo usuário, a diferenciá-lo do traficante. E isso ocasionou o quê? Que, às vezes, uma mesma conduta possa ter julgamentos distintos entre diferenciar um usuário e um traficante. Então, leva para o sistema carcerário pessoas numa mesma situação, só que com julgamentos distintos. Então, isso não foi bom e tem que ser feita uma ampla discussão sobre essa lei. E esses 10 anos é um momento importante para isso, para que algumas coisas possam avançar ainda mais no que se refere à prevenção ao uso de drogas e à repressão do crime de tráfico de drogas. Esse estudo do IBGE que eu citei no início, ele questionou esses adolescentes de 13 a 15 anos sobre o uso específico da maconha. E segundo os dados que eu estou olhando aqui, 4,1% desses estudantes revelaram ter fumado nos últimos 30 dias da data da pesquisa. Ao mesmo tempo que esse número parece assustar a gente, porque a gente está falando de adolescentes, alguns países da vanguarda do mundo, da Europa, América do Norte, países vizinhos aqui, Argentina, Chile, Uruguai, eles caminham para aceitar esse consumo, muito mais do que a gente aceita hoje em dia aqui. Eu queria saber, na sua opinião, se esse é o caminho pro Brasil no quesito maconha. É legalizar, é aceitar, é taxar, é pôr impostos nesse setor, porque se você legaliza, vira um imposto, vira uma indústria. Qual é a sua visão sobre esse assunto? Eu acho que a descriminalização, agora então falando especificamente do uso da maconha, eu acho que é uma discussão que tem que ser sim travada. Mas tem que ser travada num âmbito técnico, de trazer para essa discussão as ciências da antropologia, sociologia, ciências políticas e principalmente a medicina. E essa discussão tem que ser séria e não acalorada ou apaixonada como se tem visto aqui no Brasil. É um caminho, os países que você citou, eles realmente traçaram esse caminho, mas o Brasil é um país de dimensão continental, tem uma diversificação cultural muito grande. E eu sou um pouco cética nesse assunto, porque eu não acredito que o Brasil hoje tenha estruturalmente ou culturalmente está preparado para aceitar uma demanda que vai vir dessa liberação do consumo da maconha. Eu acho, então, que tem que ter uma discussão mais séria e muita coisa antes disso tem que evoluir no Brasil para que esse assunto possa vir para a realidade. Como a questão da saúde e assistência social, que hoje, com a proibição severa que tem, é muito pouca, a gente vê pouca discussão, uma real ressocialização do usuário dependente de droga. Então, essa demanda vai crescer e muito se houver uma descriminalização do uso de drogas, ou da maconha, ou de outras, enfim, e acho que o Brasil ainda não está preparado para receber essa demanda. Ainda citando o caso do Uruguai, no nosso país vizinho, após a regulação da maconha, as mortes por tráfico chegaram a 0, segundo o secretário nacional de drogas do próprio Uruguai. E a legalização diminuiria os crimes relacionados ao tráfico de drogas no Brasil, uma vez que já não seria mais crime comercializar maconha? Olha, veja bem, o uso de drogas ele tem efeitos nefastos, não só no usuário, mas na sua família, o tecido social todo que envolve. E o tráfico de drogas, ele agrega a eles outros tipos de crime igualmente graves, como roubos, furtos e até homicídios. Os estudos comprovam isso, né, no Uruguai e outros países, mas como eu falei, o Brasil tem que evoluir muito ainda em outras áreas de segurança pública, de saúde e assistência social, para que
quando esse assunto virar realidade, esteja pronto para suprir essa demanda. A íntegra da entrevista pode ser acessada nas redes sociais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. A apresentação Marco Aurélio Gomes. Participação de Gabriela Halpe e Diego Souza. Textos e supervisão, assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até breve.